Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, produção alimentar, produção de outras origens que vem aí a gente a consumir no dia a dia. A gente está falando de fibras, a gente está falando de mercado têxtil, a gente está falando de energia e, é claro, de comida. Tudo isso tem a ver com agronegócio, tudo isso tem a ver com o quão sustentável é toda essa cadeia, como que isso se relaciona ainda com a agenda climática. Então, para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente criou o podcast que está entrando na segunda temporada e hoje a gente vai falar sobre borracha sustentável. Você já parou para pensar nisso, assim? Já parou para pensar de onde que vem a borracha do colégio, a borracha do sapato, a borracha do pneu? Você sabia que o Brasil precisa importar muita borracha e que, inclusive, se esforça muito para ter uma produção de borracha de látex, os seringueiros terem um negócio, um formato de negócio, um modelo de negócio sustentável? Pois é, para a gente te explicar, aprender junto com ele também, a gente vai falar hoje com o Luiz. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Ele é o cara que entende de sócio bio dentro do Imaflora, junto com um grande time, porque vocês são muitos. Muitas Imaflora, pessoas, né, Luiz? muitas pessoas. Muita gente olhando para a sociobiodiversidade também, mas você é o gerente que olha, então, inclusive para a Rede Origens. A gente vai explicar para vocês o que é essa rede, mas é exatamente essa iniciativa que faz essa ponte, né, entre produtores. E quando a gente fala produtores, a gente está falando do extrativismo também, a gente está falando dessas pessoas que tiram da floresta a sua economia, a sua renda, a sua forma de viver. E como que isso se conversa com a indústria e com o comércio e com a nossa vida enquanto consumidores, né? Então, obrigada pela sua participação. Vou pedir para você se apresentar para o nosso público, explicar o que é trabalhar com sociobiodiversidade, e aí a gente traz aí o papo da borracha. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Contar um pouquinho da borracha, essa cadeia estratégica para o Brasil, que modelou toda a ocupação na Amazônia brasileira, que a gente vai detalhar já já. Bom, mas hoje eu estou na gerência da Rede Origens Brasil Imaflora, trabalho com sociobiodiversidade, que são aqueles produtos que são coletados e manejados por populações tradicionais, que são extrativistas, seringueiros, castanheiros e povos indígenas dentro de floresta, dentro da floresta amazônica, que extraem esses produtos conservando a floresta de pé. Ele alia conservação com produção. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de uma economia descarbonizada, sociobiodiversidade faz parte para compor essa cesta de um futuro econômico para uma economia descarbonizada. Acho que é isso que a gente fala. Que ótimo, que ótimo. A gente está exatamente trazendo muito do foco do podcast aqui para falar de COP30. Eu sei que o Imaflora está super acompanhando essa agenda, óbvio, mas a discussão de sociobiodiversidade vocês acompanham há muito mais tempo, independente de COP, se não é COP, mas esse ano sendo uma COP na floresta, digamos assim, né, ou pelo menos no contexto florestal brasileiro, assim, a gente precisa muito falar sobre essa atividade que parte das árvores, né? Então a gente está falando de floresta, mas a gente está falando de uma floresta que precisa ser isso sustentável por uma questão enfim, do que a própria palavra sustentabilidade compõe, né? A gente está falando do social, a gente está falando do meio ambiente, a gente está falando de ter rentabilidade. Agora, eu queria começar, então, que você, te perguntando, queria que você falasse um pouquinho de assim, o que é, então, essa borracha sustentável. Só para o pessoal entender o que é o conceito, o que é uma borracha não sustentável também, assim. E aí a gente começa a entender esses pormenores que compõem o cenário brasileiro, né? A questão das populações, a questão de como que essa economia vem se desenvolvendo com os povos que ali estão inseridos. Bom, acho que falar de uma borracha sustentável, a gente precisa se perguntar primeiro da onde vem o tênis que a gente usa, da onde vem a borracha que as nossas crianças ou adultos também usam nas escolas, nas universidades, da onde vem a borracha que está nos materiais hospitalares. Então, acho que a gente precisa primeiro se perguntar da onde vem a origem de cada produto que a gente compra, né? E a borracha, ela tem um histórico muito importante, uma história muito profunda no modelo de ocupação da Amazônia. Então, acho que a gente precisa, antes da gente falar dessa sustentabilidade, a gente precisa conhecer
como que se deu a formação de uma cadeia de borracha na Amazônia lá no final do século XIX. Então, o mercado global, Revolução Industrial acontecendo lá no século XIX, uma demanda crescente por borracha justamente para a indústria de carros, então o Fordismo acontecendo, uma demanda grande por borracha a nível global, e a seringueira, que é uma árvore nativa da floresta amazônica, eu já entro nessa parte da sustentabilidade, uma árvore nativa da floresta amazônica que produz uma seiva, que é um látex, né, que a gente fala, que ali quando você corta, sai um líquidozinho que você consegue produzir depois a borracha que vai compor pneu de carro, que vai compor o tênis. E é impressionante, né? Porque fica esse líquido, eles deixam secar na própria árvore ali, né? Dentro de um balde, e aquilo ali já vai criando uma cara de borracha, assim mesmo, né? Uma cara de borracha. E aí, falar então dessa sustentabilidade da borracha naquele momento do primeiro ciclo da borracha que a gente fala no final do século XIX, começo do século XX, é para abastecer essa indústria e esse produto totalmente compatível com floresta, que é justamente esse potinho que vai acumular o líquido. Mas como que se deu a produção dentro da Amazônia? Então, com essa demanda global, para atender essa demanda para a indústria automobilística, o Brasil fez uma campanha, uma política dentro do Brasil de levar mais pessoas para dentro da Amazônia para coletar esse produto para atender essa demanda global lá no final do século XIX. E aí começa um grande processo de migração, principalmente de nordestinos, né, e grande parte de cearenses que migraram para a floresta amazônica para coletar esse produto para atender essa demanda global crescente naquele período. Na época, isso era oportunidade de emprego. Era oportunidade de geração de renda para essas pessoas. Teve uma promessa do governo brasileiro, inclusive das pessoas enriquecerem. A gente sabe um pouco dessa história, que não foi bem assim. Sim. A gente teve uma grande seca naquele período na região Nordeste, uma das maiores secas da história. Então, com essa promessa de um enriquecimento e geração de renda a partir dessa borracha sustentável dentro de floresta, pessoas migraram para lá com essa promessa. Então, começa o grande boom da borracha e a partir disso, o desenvolvimento de grandes cidades como Manaus e Belém, que passam a crescer justamente por meio da extração de borracha nesse período e que culmina com a Belle Époque, né? Não sei falar francês. Belle Époque. Belle Époque, que é a Bela Época, né? Inspirado nos franceses. Então, Manaus e Belém, por meio da extração da borracha, enriqueceram. Então, os grandes teatros, as grandes vias, arquiteturas inspiradas... Que até hoje essa arquitetura está lá e quando a gente vai, a gente sente essa referência, né? Está lá presente. Então, gerou muito recurso. E nesse momento, Mariana, a borracha ela foi o segundo produto da balança comercial brasileira. Então, naquele período, a gente estava falando de agro aqui, né? A gente está nesse podcast falando sobre isso. Então, o principal produto de exportação do Brasil naquele período era o café. Qual que é o segundo? A borracha. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na cadeia de borracha, a gente está falando, então, de modelo de ocupação na Amazônia, migrantes que foram para lá com uma promessa de riqueza, formação de grandes cidades com uma arquitetura incrível, né, com uma história urbanística e cultural, também na cena cultural da Amazônia. Reflexo de uma pujança econômica. Que trouxe resultados econômicos para o Brasil, mas que também refletiu com uma desigualdade social, porque essas populações que foram para dentro da Amazônia não tiveram a promessa cumprida de uma geração de renda e modos adequados dentro de floresta. Então, acho que esse é um recorte importante para a gente falar desse primeiro ciclo, que ele se encerra justamente ali quando os ingleses acabam levando sementes da borracha para o Jardim Botânico lá da Inglaterra, acabam, e depois disso, né, conseguem ter a seringueira e replicar ela para a Ásia, e aí entra num processo de declínio dessa borracha no Brasil, porque a Ásia passa a desenvolver a borracha plantada em monocultura, bem diferente dessa pergunta que você acabou de me colocar. O que é uma borracha sustentável? É uma borracha, então, que alia, né, uma extração de um produto dentro de floresta, da maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, que ela compõe um sistema, vou chamar assim, agroflorestal, dentro de floresta, que você consegue ter uma diversidade de espécies no mesmo ambiente. Então, isso é uma borracha sustentável, que ali você tem não só a seringa, que extrai o látex, você tem uma castanheira, você tem uma copaibeira, você tem o babaçu, você tem um artesanato. Então, quando a gente fala de borracha sustentável, no meu imaginário e nas minhas visitas para a Amazônia, é esse tipo de sustentabilidade que ali, então, um conhecimento tradicional de populações que migraram para lá,
junto com os povos originários, que os povos indígenas também extraem esse produto nesse primeiro ciclo da borracha e que mantém a floresta de pé. Então, a gente está falando de uma produção que gerou renda para o Brasil, já foi o segundo produto da nossa balança comercial e não desmatou, manteve a floresta de pé. Então, olha que composição interessante, produção com conservação, geração de riqueza, geração de renda, que precisa ser agora reequilibrada, que alguns receberam muito e outros receberam Porque pouco. era isso que eu ia te falar, assim, mas o quanto que isso de fato é sustentável do ponto de vista de que ao longo do tempo se sustentou. Não se sustentou, né, Luiz? Assim, você está fazendo esse resgate histórico que eu acho muito importante, mas assim, se sustentou no curto prazo naquela época, assim, mas ainda teve o segundo ciclo depois, mas hoje em dia, a borracha é sustentável no sentido de sustentar a renda dessas pessoas, sustentar uma vida digna na floresta com todo esse histórico? Esse é um bom ponto. É a pergunta que eu ia deixar até para o final do nosso podcast, mas a gente pode adiantar. Será que a gente não pode entrar num terceiro ciclo da borracha? Vamos falar do segundo ciclo, daí a gente entra no terceiro? Perfeito. Porque acho que esse terceiro ciclo da borracha que a gente pode desenvolver, será que agora ele não é um ciclo que a gente pode, de fato, trazer mais empresas e mais negócios para agora remunerar de uma forma adequada e garantir uma remuneração justa para essas comunidades na Amazônia? Então, acho que a gente pode entrar num novo modelo. A gente aprendeu muito com o primeiro ciclo, que daí, com essa ida da borracha lá para a Ásia, aí a gente entrou no sistema de monocultura. Essa borracha decaiu no Brasil, entramos no segundo ciclo, que aí foi durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, que aí com o fechamento da borracha lá na Ásia, os Estados Unidos voltaram a buscar borracha aqui no Brasil, e aí houve um novo boom temporário de 3, 4 anos de produção de borracha na Amazônia, e com o fim da guerra, o mercado internacional passou a comprar de fato borracha, retomou as compras na Ásia. Mas aí eu quero pensar o seguinte, a gente tem alguns casos interessantes. Eu acho que dá para a gente gerar renda, para a gente contar uma nova história, para a gente ter novas relações com esses seringueiros, com essas seringueiras, e tentar trazer os jovens também para dentro dessa cadeia para que a gente conte uma nova história. Para que esse produto, que já foi o segundo produto da balança comercial brasileira, agora ele cresça. Dificilmente a gente vai chegar nesse segundo, né? Como segundo produto da balança comercial brasileira, mas ele pode contar uma nova história. Sim. Ele pode gerar renda, ele pode ajudar a combater a ilegalidade e a predação dentro de floresta, porque a melhor maneira da gente conservar as nossas florestas em pé é por meio da valorização de produtos da Sociobio, porém precisamos de mercados justos e éticos para remunerar e valorizar essas pessoas que historicamente construíram esse modelo de ocupação na Amazônia, que contribuíram com a manutenção de floresta em pé e que precisam de uma renda justa. Então, precisamos de novos modelos de negócio, de produtos inovadores para essa construção de futuro, para esse, quiçá, terceiro ciclo agora diferente. Pois é, a gente espera sempre que haja progresso e avanço, assim, né? Agora, você está falando de um modelo que, de alguma forma, é isso, assim, teve um sucesso no primeiro ciclo, teve um sucesso no segundo ciclo, muito por conta de demanda, como você falou, não foi algo que também o Brasil pôde atender a essa demanda na época, mas assim que terminou a demanda também caiu logo o mercado. Com Então a gente certeza. começa a falar de um mercado garantidor, a importância de ter um mercado garantidor para que esses seringueiros e toda essa, enfim, toda essa mão de obra que está ali dedicada a essa floresta que produz, né, uma floresta que produz, de fato eles precisam ter um pouco mais de reconhecimento, né, inclusive financeiro. Agora, como que você... Eu queria entender um pouco como que você vê isso hoje na prática de um mercado garantidor e de uma demanda, porque acho que é legal a gente trazer o contexto para o pessoal de que o Brasil importa borracha e existe muito uma questão da borracha importada, da borracha asiática, estar muito ligada, às vezes, a trabalho análogo à escravidão, a toda uma questão que é isso, é monocultura, então é mais predatória. E aí eu sei que existe essa discussão de o quanto que uma borracha então sustentável, de floresta, com toda essa pegada da Sociobio, em tese deveria ser mais valorizada, literalmente, assim, uma cotação diferente, uma cotação especial, Com certeza. Mas não é isso não é isso que acontece. Você acha que deveria partir das indústrias? De quem que deve
ter esse chapéu de responsabilidade, ou pelo menos de chamar para que todo o sistema entenda que é uma produção sustentável, completamente diferenciada e nossa, né? É isso, assim, é um Nossa, veio DNA daqui. nosso, né? É um DNA brasileiro. Até no nome da espécie tem lá brasiliensis, né? Da própria seringueira. Então, acho que a gente falando de contexto global e números, né? A gente está falando que a produção mundial é em torno de 15 milhões de toneladas de borracha. Os principais produtores são os países asiáticos. E o Brasil, desses 15 milhões, o Brasil produz por ano em torno de 460 mil toneladas por ano. É um número muito inferior a esse pacote global aí de produção de borracha. Como você bem colocou, a gente importa em torno de 50% de toda a borracha. Bastante. É bastante. 50% é importada e principalmente da Ásia, num sistema de monocultura. Desses 15 milhões que a gente está falando, basicamente é monocultura e com práticas que a gente precisa compreender que práticas são essas que estão sendo desenvolvidas nesse sistema de monocultura. A gente tem que olhar para desmatamento, a gente tem que olhar para trabalho degradante, para trabalho infantil. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho e cuidado. E uma Flora vem há 30 anos já trabalhando com acreditar que é possível, sim, a gente produzir, porém, sem desmatamento, sem ter trabalho degradante, trabalho infantil. E há caminhos para isso com o próprio sistema de certificações internacionais, como o FSC, certifica borracha tanto na Ásia quanto no Brasil. Então, há selos como o próprio FSC que garante essa origem responsável e sustentável da borracha. Agora, olhando aqui para o Brasil, de fato, a nossa produção anual em torno de 460 mil toneladas, ela ainda é muito pequena e ela precisa de um empurrão. E quem que vai dar esse empurrão? Eu acho que essa sua pergunta ela é muito boa. Eu acho que a gente precisa fazer um pacto multissetorial. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. A gente está numa discussão agora de um Plano Nacional de Sociobioeconomia, dentro da Secretaria de Bioeconomia do MMA. Então, como a borracha... Ministério do Meio Ambiente. Que é o Ministério do Meio Ambiente, muito bom. Como que esse plano consegue criar, de fato, políticas públicas voltadas para o fortalecimento dessa cadeia, para que ela tenha um novo impulsionamento quando eu falo de borracha na Amazônia. A gente precisa, então, de um crédito que chegue de uma forma mais acessível para essas comunidades, que ele tenha os juros mais baixos, que a reforma tributária, que está em discussão há tanto tempo, aí aprovada a reforma tributária, como ela não penaliza os produtos da Sociobio? Então, isso é uma forma de você incentivar e promover essa economia de floresta. Então, estou falando de crédito subsidiado, crédito acessível, de uma política tributária que valorize essa economia, que mais empresas com as suas práticas ESG revejam seus modelos. Por que não? Vou trazer alguns casos para você. Por que as empresas de pneumáticos não incorporem uma parte da sua compra de borracha de origem amazônica? Por que apenas de borracha plantada? Não é nada contra a borracha plantada, acho que ela é necessária, ela é fundamental, a demanda global está aí, tem sistemas que garantem também toda a rastreabilidade e origem desse processo, mas por que não incorporar borracha de comunidades na Amazônia? Sim, a própria diversificar, até uma questão que a gente sabe que é uma inteligência de mercado, é diversificar seus fornecedores, tendo uma política mínima de compra, assim, algo nesse sentido. Justamente, incorporar um percentual da compra de comunidades na Amazônia. A gente fala tanto de ESG, de práticas de ESG, como dentro dessas práticas incorporar uma nova lógica de composição de preço, de volume, de pagamentos por serviços ambientais. Então, a Michelin, que é uma empresa de pneumáticos, tem atuado na Amazônia e comprado em torno de 170 toneladas por ano de borracha na Amazônia, baseada em relações éticas justas com essas comunidades. Ainda não é o volume que a empresa precisa, mas já é um caminho, é um caminhar que a empresa se posicionou. Então, a gente precisa de mais sinalizações como essa para que novas indústrias entrem para a construção dessa economia. Porque para que a gente tenha uma oferta estruturada na Amazônia também, a gente precisa das sinalizações de mercado. Então, a Michelin foi uma empresa que deu um primeiro passo, sendo que os maiores consumidores de borrachas é a indústria de pneumáticos. Tem um outro caso também que eu acho interessante, que é a Veja, que a Veja não é a revista, né, uma empresa de tênis francesa, que ela ficou muito conhecida no Brasil como Vete. Vete se eu não me engano, é verde em francês, mas a empresa é Veja, tá, pessoal? Então, essa empresa, desde a sua fundação, ela colocou lá no seu budget. Então, esses são novos modelos de negócio que a gente precisa falar. 1% do faturamento da empresa é justamente para direcionar para uma equipe da empresa que ajuda as comunidades a estruturar as suas cadeias de valor na ponta.
uma parte desse recurso, ela paga serviços ambientais para essas comunidades. Então, ela montou uma nova composição de preço, além do custo da matéria-prima, que a gente sabe como o mercado global opera com esse preço, ela adiciona um pagamento por serviços ambientais justamente para valorizar esse modo de vida e valorizar essas comunidades que mantêm a floresta em pé. Porque desde lá do primeiro ciclo da borracha, elas nunca receberam pelo serviço socioambiental que elas provêm para toda a sociedade. Porque daí eu vou dar um pulinho aqui, né? Se a gente está falando de chuva no Brasil, a gente está falando, principalmente na região centro-oeste, é porque a gente tem uma floresta amazônica ali que ainda, sem dúvida, né, fornece os serviços que a gente precisa. Fornece os serviços que a gente precisa. A floresta amazônica bombeia água para a atmosfera e os rios aéreos irrigam todas as plantações de soja, de milho, em toda a região centro-oeste e outras culturas. E onde tem floresta, tem população tradicional e tem povos indígenas. E onde tem essas populações, tem produção. A gente precisa reconhecer. E a borracha é uma dessas produções que estão dentro de floresta e que estão associados a esses serviços prestados por essas comunidades a toda a sociedade, a todos nós. Então, essa empresa, na sua composição do preço, incorporou isso. Então, ela está pagando serviços ambientais além do custo de matéria-prima. Então, esse tipo de economia sustentável, essa borracha sustentável, precisa de novas lógicas e novos modelos de negócio e de uma nova indústria que olhe não apenas para custo, mas que olhe para uma nova prática ESG que pague por esse serviço socioambiental que as comunidades prestam. Tenho vários casos para contar para você aqui. Excelente. Não, eu quero ouvir mesmo. Acho que é interessante a gente pensar que, assim, de novo, falando de sustentabilidade, né, uma empresa que faz esse tipo de alocação de recurso, que seja 1%, mas que faz essa alocação de recurso e repensa o seu modelo de negócio, né, enquanto o volume que será dedicado aí para esse reconhecimento e para o fortalecimento dessas comunidades. Mas é isso, quando a gente fala de sustentabilidade é também porque ficar apostando em algo internacional, né, no sentido de ser a monocultura, a gente sabe o quanto que isso acaba sendo prejudicial a longo prazo por conta de questões climáticas e de solo, né? E aí a gente começa a entrar no básico de que monocultura não é sustentável, né? Não se sustenta por muito tempo, porque você não tem ciclagem de nutrientes ali no solo, você tem uma repetição ali de manejo sempre muito igual e que acaba exaurindo o solo, trazendo vários prejuízos e não se sustenta no longo prazo. Se você tem uma floresta que já tem o seu próprio ciclo e aí você está colocando as comunidades para gerar renda ali, cuidando daquilo, né, a chance de ser perene, de fato, sustentar por muitos mais anos é muito mais nítido, assim, né? O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. É isso, Mariana. Quando a gente fala da vida, bom, estamos vivos, estamos aqui. E quando a gente fala de vida, a gente fala de diversidade. Então, para a vida existir, a gente precisa de diversidade. E quando a gente fala de biodiversidade, que é a diversidade da vida, é justamente trabalhar com o máximo de diversidade possível de espécies, de plantas, de fauna, de micro-organismos, para que a vida na Terra se sustente. A gente está passando por um ciclo aí, desde as revoluções industriais, de cada vez mais padronização. Eu entendo que a padronização é importante, ela trouxe ganhos, ela trouxe melhoria na alimentação de muitas pessoas, né? Mas ela também traz desafios. Sim. A gente teve uma pandemia recente, a gente não sabe como essa padronização de pouca diversidade genética, como isso pode repetir pandemias e outros processos. Então, a gente precisa apostar cada vez mais em sistemas diversos. Então, quando a gente fala de uma agrofloresta, é justamente a gente sair da repetição de uma única espécie e produzir mais diversidade por hectare. Então, você consegue compor um monte de espécies ali, que a gente consegue gerar renda também distribuída ao longo do ano para pequenos agricultores, para comunidades tradicionais. E por que não falar que a Amazônia ela é uma grande agrofloresta, que ela é manejada. Sim. Ela não está ali porque Deus apenas colocou ou porque as espécies foram evoluindo. É porque a gente tem centenas
de comunidades tradicionais e povos indígenas como jardineiros da floresta. Isso está comprovado já. Conduzem isso há Conduzem anos isso e há anos e anos, milênios, né? com Milênios, centenas de anos aí fazendo todo esse processo. Então a Amazônia ela é um grande jardim, ela é um grande jardim biodiverso. E para a gente olhar para o futuro da vida, o bio, né? Bio é vida, a gente precisa reforçar essa biodiversidade, essa diversidade de compra de ingredientes, e a seringueira é um desses caminhos para que a gente comece cada vez mais a valorizar a Amazônia, mas a gente precisa também de outros ingredientes, como a castanha, o babaçu, o próprio artesanato, o pirarucu, façam parte dessa cesta de valorização por outras indústrias. Não é apenas a seringueira que vai salvar a floresta. É uma composição de produtos e de várias indústrias que precisam se unir para valorizar e se inspirar em casos como esse da Veja na cadeia da borracha. A indústria de alimentos pode comprar uma castanha para um pão, para um bolo. O pirarucu precisa chegar aqui na mesa do Sudeste. Eu sou da região Sudeste, trabalho com a Amazônia. Tenho o maior orgulho de trabalhar na Amazônia e peço licença para falar sobre a Amazônia, sendo uma pessoa aqui da região Sudeste, mas me inspira muito a região. Mas a gente precisa trazer essa Amazônia para o nosso consumo no dia a dia. Para a moda, para a indústria de alimentos, para a indústria de pneumáticos. Eu acho que é aí, quando o brasileiro, a brasileira valorizar a sua história, valorizar os sabores, né? os sabores e os saberes É isso. dessa Amazônia, quando a gente tiver orgulho de fato dessa Amazônia, que ela não seja apenas uma agenda de ambientalistas, que ela seja uma agenda de orgulho nacional, ela é um orgulho nacional. E para a gente valorizar esse orgulho nacional, vamos valorizar empresas e comunidades que estão mantendo essa floresta e valorizar os seus sabores, né, e seus saberes. Acho que esse é um caminho de futuro que eu acredito que a gente vai conseguir reverter esse desafio das mudanças climáticas, da desigualdade social. E a Sociobio está aqui para agregar, para somar e ser um orgulho nacional e valorizar as pessoas que estão mantendo essa floresta. Muito bacana. Eu vou trazer um pequeno relato para vocês entenderem da minha próxima pergunta. Porque teve uma viagem que eu fiz há algum tempo atrás, a convite do Imaflora, para participar ali de uma série de uma programação com vários dias em Alter do Chão. Então já é um ambiente que inspira, né? Que foi muito bom. E o que me chamou muito a atenção era exatamente aquela troca de você estar com os seringueiros diretamente, com os extrativistas, com os povos indígenas e com as diretorias, assim, os CEOs, as pessoas que estão basicamente aqui em São Paulo, nos escritórios, né? E a aproximação de vocês de exatamente, olha, isso que você está comprando saiu daqui e dessa pessoa. Né? A castanha que você colocou no seu pão, ela saiu dessa pessoa aqui. E aí você mostra rosto, né, nome, você conta essa história, você aproxima, você cria uma experiência de imersão que é isso, assim, não dá para esquecer. Porque, de fato, você entende que, às vezes, também a gente coloca tantas camadas. E, é claro, tem todo o trampo de fazer um evento daquele e tudo mais, mas, assim, é basicamente pegar essas pessoas e levar para lá. É isso. Né, assim, e aí quando a gente sai de São Paulo, dos grandes centros e entende minimamente ali a cultura e dialoga e ouve, né, uma escuta ativa, eu acho que de fato a gente consegue ir construindo esses diálogos que são construtivos, de fato mesmo, né? E aí, por que eu contei tudo isso, né? Porque eu sei que o contexto ali do evento era o Origens. Eu queria que você explicasse um pouco do Origens dentro do Imaflora, porque você citou aí duas empresas que eu sei que fazem parte ali, que trabalham em parceria com vocês, mas queria que você explicasse, então, quais outras cadeias a gente está falando, mas mais do que isso, qual é o que é, de fato, a agenda do Origens, assim, está ganhando escala, não está, são modelos, que é isso que dariam para ser replicado, vocês estão atrás de outros, de outros participantes ali, membros. Explica um pouquinho para a gente, porque eu acho que é um grande case, cada setor tem o seu, mas acho que é um grande case de que é possível, né, assim, colocar a bola no chão e fazer todo mundo conversar para fazer negócio. Mas é isso, é um negócio sustentável que todo mundo sai ganhando, né? Acho que você colocou um ponto bom, né? A gente acredita na força dos negócios com o poder de transformação. Então, a Imaflora, desde da sua fundação há 30 anos atrás, estamos completando 30 anos esse ano, acredita na força das empresas como motor para fazer transformação na sociedade, aliando produção com conservação. A gente acredita nisso.
A gente mostra todos os dias, seja na pecuária, seja na soja, seja dentro de floresta, no café, na laranja e no cacau, que é possível produzir com conservação. Então, essa é a origem de Imaflora. E esses 30 anos de atuação da organização, lá em 2016, então a gente passou por um processo de reflexão. E aí, o que a gente está fazendo dentro de floresta? O que a gente está fazendo para conectar, de fato, esses produtos da Sociobio, como a borracha que a gente está falando mais aqui hoje, como a gente valoriza esse produto, como a gente cria mais mercados éticos, justos, para remunerar melhor essas pessoas. Então, Imaflora, junto com o Instituto Socioambiental, o ISA, é uma outra ONG, se juntam, então, para criar uma estratégia de valorizar esses produtos e ingredientes. A Imaflora vai lá para a floresta, para Altamira, a convite do ISA, vai lá para a região da Terra do Meio, né? Não sei se você conhece lá. Sim, sim. Uma região maravilhosa. Então, junto com o ISA, junto com empresas, a Mercur, que é uma parceira nossa, uma empresa incrível também, o Jorge, uma pessoa muito inspiradora. Sim, ele estava lá. Inclusive, deixa eu aproveitar, porque a gente deixou aqui, para essa aqui que eu mostro, né? Enfim, gente, é uma borracha, tá? É uma borracha nesse sentido, não tem nenhuma novidade, mas é uma borracha da Mercur, que vem, inclusive, com o QR Code ali em formatinho de copa de árvore, que eu acho isso genial. Para isso, para ler o QR Code, para ter informação, para saber do Origens. E é isso, é uma borracha de escola, igual a gente tinha falado. Eu gosto de reforçar isso porque não existe coisa mais do nosso dia a dia, desde a infância, do que uma borracha, né? Da Mercur, acho que muitas pessoas passaram também. Exatamente. Mas enfim, você estava conversando e eu me lembro dele lá. Então, essas organizações e pessoas vão para a floresta e começa um processo. Como que a gente, então, cria uma estratégia de valorização desse produto? O que a empresa precisa? A empresa precisa de volume, precisa de qualidade, precisa de garantias, de rastreabilidade. Comunidade, o que você precisa? O que você quer? O que você deseja? Eu quero uma relação justa, eu quero um compromisso de longo prazo. Eu não quero alguém que só passe por aqui, como foi no primeiro, segundo ciclo da borracha, outras histórias. Eu quero uma fidelização. Então, escuta a comunidade, escuta a empresa. E o terceiro setor que tem esse papel de costura, de traduzir para o mundo empresarial e para o mundo das comunidades essa construção de futuro. Então, acho que nós, do terceiro setor, temos esse papel de agregar. Então, acho que Imaflora mora muito nesse lugar e Origens nasce muito dessa agregar visões diferentes em prol de um caminho comum. Então, nessa reflexão, rastreabilidade, volume, qualidade, a própria comunidade que fala assim para a gente, Imaflora, cria um selo para contar a minha história. Aí Imaflora, a Patrícia Cota, né, que é a nossa diretora, ela fala, mais um selo? Imaflora trabalha com tanto selo há tanto tempo. A gente não quer um selo, mas a comunidade pediu. E uma das maiores inovações da Rede Origens Brasil veio, de fato, de um processo de escuta da comunidade. E aí a gente criou o selo do Origens Brasil, que você acabou de mostrar na borracha. E esse selo, quando o consumidor faz a leitura desse selo, que é um QR Code, com formato de árvore, o consumidor sabe a origem do produto, quem coletou, quem produziu, qual que é a história dessa borracha. Quem são as comunidades, qual que é a história dessa comunidade, qual que é a área protegida. E aí, além de você trazer a garantia da rastreabilidade e origem, que é um tema muito importante, total, a gente consegue também ter o storytelling para trazer o consumidor para dentro dessa história. Então é aí que nasce o Origens Brasil. E o produtor se sente valorizado, o extrativista, enfim, se sente valorizado porque a história dele vai chegar em alguém. Porque além de você gerar renda para essas pessoas, elas querem contar suas histórias, elas querem ser vistas. Então um ponto importante, quando a gente olha para a Amazônia, que ela é maravilhosa, incrível, tem muitas árvores, mas um dos pedidos dos produtores foi o seguinte, abre a copa das árvores, a gente está aqui embaixo. Então, um ponto que eles falam é, o Origens ajudou a abrir a copa das árvores, porque a gente quer contar a nossa história. Tem gente morando aqui embaixo. Então, se tem floresta em pé, é porque tem centenas de comunidades tradicionais e povos indígenas lutando todos os dias com muitos desafios para manter essa floresta. E é isso que eles trazem para a gente. Conte a nossa história, a gente quer ser visto. Então, tem um reconhecimento também dessas comunidades e populações. Então, um pouco disso, Origens, e hoje ele se forma como uma rede. E você falou a gente está falando de borracha, você falou de castanha. O que mais que está no cardápio? Tem o pirarucu também, que é um peixe manejado amazônico incrível. Tem o babaçu. A borracha, a gente já falou aqui, tem muito artesanato, arte indígena também, que é um produto que precisa ser valorizado pela população, porque ele tem muita mulher envolvida, muitas mulheres. E o artesanato, o que ele é interessante, Mariana? Que não é apenas uma peça.
quando as mulheres estão tecendo ali muitos artesanatos, elas estão com os filhos nos colos ou com os filhos na própria roda, e aí os cantos das comunidades são feitos, as histórias são contadas, e aí você vai repassando a cultura tradicional e vai trazendo os jovens para dentro dessa cadeia para que tenham orgulho do futuro e que a gente consiga, de fato, criar uma estratégia de manter essas pessoas por ali também, justamente porque se a gente não tiver o produto valorizado, essas histórias reconhecidas, a gente sabe que A cultura se perde. a cultura se perde. Sim, Então, sim, Sociobio é juntar tudo isso. Incrível, não, incrível. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente traz bastante aqui no podcast, que é esse resgate da gente ter orgulho do Brasil, né? Assim, certeza. que é gigantesco, que tem os seus respectivos problemas, mas todo país tem, mas que dá para olhar para muitas soluções e que elas já estão aí. Né? Então, assim, quando você traz exemplos como a Mercury, por exemplo, a gente não está falando de uma empresa pequena, que está ali fazendo só um trabalho local, regional, que obviamente já é importante, mas não, a gente está falando de uma mega, né? Assim, e a gente tem existe uma série de outras empresas aí dentro do Origens que mostra que é possível fazer isso em grandes indústrias. Isso. E movimentar, como você colocou, uma compra garantida. Porque é isso que as comunidades querem, assim, né? Não dá para sair colhendo. Porque a gente está falando de atividades que, inclusive, são arriscadas, né? Assim, dependendo da época de colheita da castanha, né? É super arriscado. Então, assim, existe toda uma questão de valorização que a gente começa a ver que as indústrias querendo, dá para fazer. Dá para Né? fazer. Dá para fazer. E aí, para a gente encerrar, eu queria entender um pouquinho quais que são os próximos passos, então. E aí, voltando basicamente para a borracha. A borracha está entre os 7 produtos lá da Lei Antidesmatamento da União Europeia. O mundo inteiro vai ter que se adequar a essa lei, o Brasil é um deles. Você acha, pelo que você acompanha, de uma cadeia de borracha sustentável e a questão de selos, certificação, você acha que o Brasil hoje está apto a atender essa legislação? O Hemaflora, de alguma forma, tem participado da construção de soluções para isso, porque o prazo é final de 25 ali para grandes produtores, acho que pequenos produtores até meio de junho, né, se não me engano. Como que você avalia, assim, porque a UDR, né, esse elemento também mexe muito com a cadeia? Acho que uma ótima pergunta, né, nesse momento que a gente está discutindo a UDR, a implementação dela, não só no Brasil como no mundo. Uma Flora acredita na UDR, a gente acha que é um instrumento e um caminho para que a gente consiga, de fato, adequar as cadeias produtivas, seja de commodities, sejam de cadeias dentro de florestas. Acho que é um caminho até para o Brasil mostrar, de fato, que ele faz diferente, que ele pode ter uma produção agropecuária responsável. Então, isso traz, né, esses elementos para a gente, então... se a gente faz direito, então a lei não é um problema, se a gente está fazendo certinho. Então, e separar o joio do trigo também, acho que tem uma oportunidade para isso. Mas o separar o joio do trigo não no sentido de penalizar, é no sentido de incluir. Aquele que hoje não está adequado, bora fazer. Não tem que ter polarização. Vamos todo mundo adequar a cadeia produtiva, seja na pecuária, seja na soja, seja na borracha. E aí uma Flora tem um conjunto de soluções e ferramentas disponíveis para ajudar o setor produtivo a se adequar, seja com ferramentas de rastreabilidade, com boi na linha, com soja na linha, com Origens Brasil rastreando toda a cadeia da sociobiodiversidade, com o sistema de certificação FSC, que é reconhecido com papel, celulose e madeira há muito tempo, e outro sistema de certificação. A Rainforest Alliance, que a gente trabalha para café, que também está nessa lista. Então, assim, a gente tem há 30 anos trabalhando com isso, né, Mariana? Então, a Hemaflora tem soluções, acredita nesse caminho, mas a gente tem que sim estar atento em como essa lei vai ser implementada. Acho que a gente tem que ter cuidado, ela não pode ser excludente, ela não pode tirar os pequenos produtores, e o governo precisa apoiar nessa regularização também nesse sentido, não olhar só para o grande, porque os grandes geralmente já estão mais aptos para o atendimento. Isso em todas as cadeias, Isso né? em todas as cadeias. Então, a gente ela é importante, mas a gente também não pode deixar que o governo e as organizações apoiem a implementação aqui no Brasil e que as regras a nível global sejam transparentes, de fato, para essa implementação. Então, acho que a gente tem oportunidades, uma Flora tem ferramentas para todos os setores para ajudar nesse processo, e eu acho que o ano de COP30 aqui no Brasil, né, em Belém,
que foi da Belle Époque, como é que fala? Belle Époque. Belle Époque. Então, a gente tem uma oportunidade de mostrar, de fato, que a gente está pronto para essa construção de uma agenda de cadeias produtivas sem desmatamento, sem trabalho degradante, sem trabalho infantil e mostrar que sim, que é possível a gente aumentar o nosso PIB da agropecuária com responsabilidade, rastreabilidade e que atenda a demanda de um novo mundo para uma economia descarbonizada. Acho que é isso que a gente espera para o futuro. Perfeito. E você faz esse link que eu acho que é interessantíssimo, que é isso, assim, a gente está falando de uma produção da floresta, mas de alguma forma é agro, porque entra para o balanço do PIB da agropecuária. É isso. Então não tem como desassociar. Se você, né, se de alguma forma houver alguma dúvida de que é agro isso, é olhar pela balança comercial, né? Porque essas cadeias elas estão dentro da composição do PIB da agropecuária. Então falar de sociobiodiversidade também é falar de agronegócio e repensar os modelos dentro do Brasil, né? É isso, eu acho que a gente tem que polarizar menos, né? E eu acho que a gente tem que olhar para uma agenda estratégica de futuro do Brasil, que a sociobiodiversidade faz parte dessa balança comercial. Ela é relevante, ela é importante não só para a balança econômica, para a balança comercial brasileira, mas também porque ela é a maior provedora de serviços ecossistêmicos para todo o nosso país. Isso a gente precisa entrar nessa conta. A gente não pode deixar de pensar em mecanismos financeiros que valorizem a floresta, porque ela está provendo um conjunto de serviços ecossistêmicos. Então, tem um ponto importante. Então, a gente precisa olhar para o futuro. E o futuro ele tem que ser verde, ele tem que ser descarbonizado. A gente não pode mais emitir a parte de desmatamento e mudança de ocupação do solo. Tem modelos produtivos que já mostram isso. Então, vamos junto nessa, sociobio, agro, pensando numa economia melhor para todo mundo, que gere renda, distribua renda também para o nosso povo brasileiro. E essa visão de futuro de floresta conservada. É um realista otimista também. Realista otimista. Eu acho que a gente precisa ser, né, Mariana? Com eu certeza. Acho que a gente está vivo e vamos construir esse futuro. Com certeza. E vamos junto, contem com a Imaflora nessa construção. Muito obrigada. Te agradeço muito por ter dado um gostinho desse assunto, porque tem muitas outras coisas. E fica o convite para você voltar, para a gente aprender sempre, porque é sempre uma troca também muito rica. Obrigada. Conta com a gente, com toda a equipe do Imaflora e toda a rede Origens Brasil, que são vários parceiros envolvidos nesse processo. Obrigadão. E obrigada a você que nos assistiu até agora. A gente está nessa segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima. Então, para você que está chegando agora, já tem vários episódios lá no YouTube, no Spotify. A gente tem episódio novo toda semana. E, é claro, fica o convite para você seguir a gente lá também nas diferentes plataformas, no @Arroz, Feijão e Clima. Se você curtiu, já compartilhou, já falou do podcast para as pessoas, mas quer contribuir com pautas, quer ser um apoiador, um colaborador, quer patrocinar o nosso podcast, manda um e-mail lá pra gente, arrozfeijãoclima@gmail.com. Os créditos estão aqui embaixo, os créditos dessa equipe que faz o podcast acontecer estão aqui embaixo também. A gente agradece a vocês pela companhia, pela audiência. A gente te espera na semana que vem. Até lá.